Olá, território obscuro. Eu me chamo Rony e venho aqui contar uma história de uma vez que eu e o meu primo chamado Ricardo vimos um lobisomem. Eu não sou muito bom na escrita, portanto, perdoe meus erros ortográficos e bora para a história. Eu já vi essa criatura mais de uma vez, mas essa história que vou contar hoje aconteceu no ano de 2018. Na época, nós morávamos em uma cidade pequena no interior do Pará, chamada de São Domingos do Araguaia. Nessa cidade tem um pequeno morro com uma estátua de Cristo, e lá é cercado por mata. No nosso bairro morava uma mulher que tinha a fama de virar bicho, e nós meninos ainda, entre 16 e 17 anos, vivíamos enchendo o saco dela, falando que ela virava bicho e coisas do tipo. Enfim, brincadeira de adolescente. Ela não gostava nada disso e sempre corria atrás de nós e tentava nos bater. Mais uma vez, quando tentamos fazer essas brincadeiras, ela não teve a mesma reação de sempre. Ela apenas olhou para nós e disse: "Quando eu virar bicho, eu vou vir pegar cada um de vocês." E eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Aí resolvi ir para casa. Vale lembrar que esse dia que ela falou isso era o segundo dia da quaresma e era numa quinta-feira. Fui para casa e dormi. No outro dia fui trabalhar como de sempre. Mas meu primo veio me chamar para ir atentar essa mulher. Só que eu ainda estava com um pouco de medo, pelo que ela tinha dito na noite passada. Então eu falei para esse meu primo que eu não estava muito afim não, mas não revelei o motivo, pois ele ficaria fazendo graça comigo. Então lhe disse: "Tudo bem, então vamos lá no Cristo." E eu falei: "Vamos." Quando chegamos lá, começamos a contar histórias de assombração, já que eu sempre gostei desse tipo de história. Isso já era 10 horas da noite. E foi quando eu senti uma sensação estranha. Resolvi olhar para trás, lá pro rumo da mata. Foi aí que eu vi a criatura que até hoje eu tenho medo. Ela vinha vindo em 4 patas, meio que rastejando em nossa direção. Eu olhei pro meu primo para poder mostrar para ele, mas ele já tinha visto também. Aquilo estava mais ou menos uns 30 metros de nós. E como a lua estava cheia, dava para ver tudo como se fosse dia. Quando a criatura percebeu que tínhamos visto ela, ela se pôs de pé em 2 patas, deu alguns passos e parou. Ficou nos encarando. E eu confesso que aquilo foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Aquela coisa tinha uns 2 metros de altura. Era muito magra, tinha muito pelo por todo o corpo. E o que mais me chamou a atenção foi o rosto daquela coisa. Era como se fosse um rosto de cachorro misturado com de gente, só que todo deformado. Aquela coisa fedia muito. Tinha dentes enormes. E depois de um tempo, aquilo meio que deu um urro e começou a caminhar em nossa direção. Nessa hora, meu primo e eu começamos a correr. E quando eu olhei para trás, ela vinha correndo atrás de nós. Mas perto desse Cristo tem uma BR. E quando atravessamos a BR e olhamos para trás, aquilo tinha parado de vir atrás da gente. E eu juro que eu nunca tinha corrido tanto na minha vida como eu corri aquela noite. Como eu e meu primo morávamos perto um do outro, ele foi para a casa dele e eu para a minha. Chegando em casa, eu contei a história para minha mãe, que me deu uma puta de uma bronca e disse que tinha me dito para não sair naquela noite, e eu tinha teimado e ido. E realmente, ela tinha me dito, mas eu sempre fui meio teimoso e paguei por isso. Enfim, eu achava que tudo tinha terminado, mas foi um engano meu.
porque aquilo voltou e veio até minha casa na mesma noite. Eu já estava dormindo, foi quando de repente eu acordei com um barulho estranho do lado de fora da minha janela. A primeira coisa que eu percebi foi aquele mau cheiro e a respiração forte. Aquilo estava tentando empurrar a minha janela para entrar. A minha mãe acabou acordando com aquele barulho todo. Ela veio e olhou por uma brecha da janela e viu aquela criatura também. Ela só olhou para mim e disse para fazer silêncio. Aquela coisa ficou ali por mais algum tempo e depois saiu. Os cachorros não paravam de latir. E depois que aquela criatura saiu de perto da minha casa, ela deu outro urro como o outro de mais cedo. E eu não consegui mais dormir naquela noite. No outro dia, quando eu estava indo trabalhar, eu vi aquela mulher. E ela olhou para mim e disse: "Dessa vez, vocês deram sorte. Na próxima, eu serei mais rápida." E aquilo me arrepiou todo. Eu só comecei a pedalar minha bicicleta mais rápido. E depois disso, eu fui passar uns dias na casa da minha avó. E depois, acabei mudando de cidade. Bom, enfim, essa foi minha história. E obrigado por contá-la aí no seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, Território Obscuro. Venho por meio desta mensagem lhe contar o meu relato que aconteceu há vários anos. Conheci seu canal no começo do ano passado, mas só agora parei e escrevi o meu relato. Bom, vou mudar nomes, pois a localidade que isso aconteceu ainda é ativa e muitos familiares meus estão por lá. Tudo aconteceu no começo de 2019. Fui passar minhas férias escolares com meus tios e primos em Goiás. Meu tio tem uma fazenda bem afastada e por ali se chamamos de assentamento. Fomos numa caminhonete, passamos alguns dias por ali e depois voltamos para a cidade. Saímos no sábado pela manhã e chegamos até que bem cedo, eram umas 16 horas. Esqueci de falar que fomos divididos em uma caminhonete e um carro HB20. Na caminhonete foi eu, meu tio Juca, meus primos Tiago, Cauã e Josué. No HB20 foram minha tia e minhas 4 primas. Voltando, chegamos e nos acomodamos na casa com apenas 2 quartos. Meu tio, obviamente, no primeiro e eu e meus primos e primas no segundo quarto. Lá tinha apenas 2 camas que ficaram para mim e a outra para o meu primo Tiago. Porém, o quarto era bastante grande. Coube vários colchões juntos no chão. Assim foi nos primeiros dias. Tudo maravilhoso, churrasco, contos no meio de uma fogueira. Porém, em um dia, que era para ser divertido como nos outros, aconteceu tudo ao contrário. Na madrugada deste dia, não dormimos. Ficamos ansiosos para ir para o rio que tinha ali próximo. Então ficamos acordados conversando, até mesmo olhando para o teto. Eram umas 2 da manhã. Ouvimos uma muvuca com os cachorros latindo. Não demos importância. E algum tempo depois, eu ouvi tudo quieto. Estranhei, pois os cachorros eram muito barulhentos. E foi quando, bem devagar, ouvimos na janela, que era daquelas de metal, arranhões e junto uma respiração ofegante. E logo veio aquele cheiro de podridão. Os mais novos ficaram com os olhos arregalados. Porém, não durou muito, foi quando ouvimos aquilo se afastar. E naquele mesmo dia à tarde, fomos para o rio, levamos tudo, menos uma lanterna. Não vimos a hora passar e com muita irresponsabilidade voltamos, já era noite, beirando as 10 horas. Naquela altura não víamos nada, apenas a luz da lua iluminando bem pouco nosso caminho. Bom, até no meio do caminho estava tudo normal. Nós fazendo bastante barulho, como sempre, conversando. Eu ia com meu primo Tiago na frente e o Josué ia lá atrás, junto com as meninas.
Estávamos a uns 70 metros da casa, bem de frente para o curral, e estranhamos um alvoroço que os porcos estavam fazendo, sendo que não tinha nada ali. Bem, era o que eu achava. E foi quando de trás de um pé de manga ouvi algo cair bem pesado no chão. Olhei para trás e vi uma sombra peluda, olhos vermelhos, que mais pareciam duas bolas de fogo nos olhando. Estava de cócoras igual um cachorro no chão. Aquilo tinha as pernas que mais pareciam quebradas e andava conforme nos movíamos. Chegamos ao momento que ele estava sincronizado com nossos passos. Esperei minhas primas passarem na frente e com um grito começamos a correr como nunca. Corri tanto naquele dia, corri tanto como nunca tinha corrido na minha vida, até deixei minhas sandálias para trás, enquanto eu ouvia aquilo lá correndo atrás de nós. A porta da frente estava aberta. Entramos e eu bati a porta com tudo, e ouvimos aquilo se chocar contra a porta, fazendo um estrondo tremendo. Meu tio, que naquele dia tinha saído com a minha tia, chega na caminhonete e ouvimos 2 disparos e aquela coisa correndo. Depois de muita luta do meu tio, abrimos a porta e vimos eles entrando brancos, assustados. Bom, aquela noite ninguém dormiu. E foi isso que aconteceu. Obrigado, Território Obscuro, por contar o meu relato aí, e uma boa noite a todos do canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos do canal. Bom, eu já morei em vários sítios lá no norte do Paraná, e eu morei em um sítio que eu tinha um vizinho que virava bicho, e o que o povo da região dizia era isso: ele era muito amigo do meu pai. Na roça trocavam até mistura da marmita, eles eram boia frias na época. Um dia de manhã, eu com meus pais e irmãos tomávamos café da manhã, e esse vizinho suspeito chegou em nossa casa. Cumprimentamos e convidamos para ele tomar café. Ele tomou o café, trocou algumas palavras com meu pai e seguiu a caminho da roça. Assim que ele foi embora, eu me lembro da minha mãe comentando com meu pai. Lembro bem dessa frase: João, você viu as sobrancelhas dele? Amanheceu bem cheia. E naquela noite passada, os cachorros apanharam bastante. Era um tropé toda noite. Os cachorros faziam aquele brigueiro e ninguém tinha coragem de botar a cara na janela para ver o que era. Eu tinha certeza que era aquele vizinho que virava lobisomem. Até pelo estranho eu achava em volta da casa. Me veio na memória que esse vizinho certa vez foi capaz de fazer. Até hoje, quando estou com meu irmão, relembramos disso. Esse vizinho carregou um pilão daqueles de socar milho, feito com tora pesadíssima. Ele carregou numa distância de uns 6 quilômetros. Trouxe de noite, ninguém viu. Ninguém sabe como que ele conseguiu, sendo que ele não tinha carroça e nem cavalo. Foi incrível aquilo. Apesar dele ter furtado, de um sítio. E no outro dia cedo, a veinha dele fez ele levar de volta. Levaram num trator de volta para o dono. Um pilão que ele tinha trazido sozinho. Eu me pergunto até hoje, como ele carregou aquele pilão sem fazer barulho ou deixar rastro. E olha que ele era manco ainda de uma perna. O povo comenta o apelido dele sem ele saber. Era Mata Cachorro, pelo fato dos cachorros apanharem à noite. Mas essa do pilão foi para ficar para a história. Bom, pessoal, esse relato não é invenção não, foi realidade. Tem mais coisas que me vêm na memória. E este vizinho, como eu disse, era muito amigo do meu pai e dos meus irmãos, que eram adolescentes.
de 15, 16 anos. E um desses meus irmãos era o mais amigo dele, amigo do mata-cachorro. E certa vez ele foi para a cidadezinha com ele. Isso foi na época daquele seriado com o nome de Cavalo de Aço. Me lembro muito bem. No sítio não tinha energia na época, e meu irmão caminhava uns 7 quilômetros para assistir o seriado Cavalo de Aço. Toda tarde chegava da roça e partia para a cidadezinha. Até que um dia da semana deu certo dele ir junto com o famoso mata-cachorro. Acabou o seriado e lá ele ficou, meu irmão junto com o mata-cachorro, que estava jogando sinuca, e o meu irmão jogando cartas. Isso já era 11 horas da noite, e meu irmão disse para ele: "Vamos, seu João", era o nome dele. E seu João disse: "Vai na frente, me espera na pinguela". Era onde tinha um riachinho cheio de água. Meu irmão partiu para casa, e nesses 7 quilômetros de caminhada, quando ele andou uns 3 quilômetros naquele carreador de sítio, era um caminho longo, ele começou a se arrepiar. E logo, uns 100 metros na frente, ele viu aquele bichão cruzando o carreador. Ele não teve opção, não dava para correr. E ele pensou, seja lá o que for, eu vou em frente. E no que ele andou mais uns metros, o bicho cruzou ele, olhou para trás novamente, cruzou o carreador. Aí sim ele não teve dúvidas e correu os 4 quilômetros sem parar até chegar em casa. Chegou quase morto, sem fôlego. Nossa mãe acordou e foi ver que era a canseira dele. E ele contou para a mãe que o lobisomem seguiu ele. E com certeza era o seu João, o mata-cachorro. Isso não estou inventando não, tudo aconteceu mesmo. Meu irmão no outro dia na roça contou tudo para nós na hora que reuniu toda a família para almoçar. Bom, e tudo isso que ocorreu, o suspeito era o mata-cachorro. E até hoje, quando eu vejo meu irmão, a gente conversa disso. Hoje ele vive lá em Mambaí, no Mato Grosso do Sul. Bom, esse é o relato. Obrigado a todos aí que escutaram. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá. Vou contar aqui o meu relato. Se não acreditarem, pois bem. Só respeite, não critique. Tudo aconteceu na década de 70. Eu morava com a minha família no interior de São Paulo, a uns 30 quilômetros da cidade, lá no Vale do Ribeira, bem no sertão. Eu e mais 10 irmãos. Só que com o tempo, uns casaram, outros foram morar em outra cidade, e minhas 3 irmãs vieram para a Grande São Paulo para estudar e trabalhar. E acabou só sobrando eu e meu irmão mais novo. Num belo dia, veio alguém chamar minha mãe para fazer um parto. Ficava mais ou menos a 1 quilômetro de nossa casa. Eu fui com a minha mãe e o meu irmão ficou para tomar conta da casa. Chegamos lá, já se passava das 6 horas da tarde. Minha mãe já foi para o quarto ver como a mulher estava. E eu fiquei por ali. Estava também a mãe da moça, o irmão e algumas outras pessoas lá. Deu mais de 10 horas da noite e nada desse bebê nascer. Todo mundo agitado e preocupado. E eu saí para fora e fui fazer xixi. Não tinha banheiro ali, fui no mato mesmo. Com medo, mas eu fui. Me escondi bem no mato, que naquela época a gente tinha vergonha, né? Tava uma noite bem fria, com cerração, mas estava claro, era dia de lua cheia. De repente, pulou do mato um enorme bicho de pelo cinza, olhos amarelos e uma boca enorme, com dentes afiados. Nisso, eu meio que desmaiei na frente dele. Fiquei com o corpo mole. Fiquei parece que meia acordada, meia desacordada, não conseguia fazer nada. E ele com aquela boca enorme,
me agarrou pelo colarinho da minha blusa de frio e me carregou até chegar numa espécie de caverna. Era um buraco. Me jogou ali na porta daquele buraco. E eu acordei de repente, e já era de manhã. E vi quando aquela coisa caiu se debatendo ali na minha frente. E eu só ali, paralisada, olhando para tentar entender o que estava acontecendo. Aquele bicho voltou na forma humana. Estava nu. Ele era moreno, alto, olhos claros. E era o irmão da mulher que estava grávida. Ele me deu a mão para que eu levantasse e disse: "Não conte para ninguém." Entrou na caverna e colocou a roupa. Me levou para a casa onde estava minha mãe. E ela queria saber onde eu estava. Então eu respondi: "Saí para fazer xixi e acabei me perdendo no mato." Ele me achou e me trouxe. O neném já tinha nascido. Tomamos café e fomos embora. Uns dias depois, aquele rapaz foi na minha casa e pediu a minha mãe para namorar comigo. Eu era uma mocinha muito bonita e começamos a namorar. Pedi para que ele não atacasse pessoas e nem nada ali nas redondezas. E sempre que estava perto da lua cheia, ele ia para outro lugar longe dali. Um mês antes da gente se casar, a gente namorou pela primeira vez. Sabe, fizemos aquilo. Bom, parece que o céu desceu na terra. Foi incrível. No outro dia, ele foi caçar em outro lugar, longe dali. Lá para 7 Barras. Era uma lua cheia. Foi até uma fazenda e começou a atacar os bichos. O fazendeiro escutou o barulho. Já estava esperto, esperando o bicho voltar, já que ele tinha ido ali outras vezes. Ele pegou sua espingarda, carregada com bala de prata, e acertou bem no coração dele. Depois de morto, ele voltou à forma humana, mas com os pés e as mãos de cachorro. O fazendeiro chamou a polícia, que o livrou da prisão. Chamaram a família, abafaram o caso, por causa do escândalo que ia virar. Naquela época, tinha disso, né? Muita coisa ficava por debaixo dos panos. A família dele acabou indo embora para Santa Catarina. E eu também fui embora para Grande São Paulo. Casei e hoje eu tenho 3 filhos. Mas eu nunca esqueci dessa passagem que aconteceu na minha vida. Bom, essa é a minha história. Por isso eu digo com firmeza: só se mata lobisomem com bala de prata mesmo. E depois de morto, ele volta a ser humano, mas com as patas de cachorro. Bom, foi isso o que eu vi e foi isso que aconteceu com esse meu namorado. Obrigado por contar o meu relato aí. Espero que gostem. Tá aí, galera. Foram vários relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais aí, se quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.